Olá, esta é uma videoaula de Resistência dos Materiais 1, do curso Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre cisalhamento puro e torção. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Já estudamos anteriormente os efeitos de forças que são aplicadas na direção do eixo longitudinal de barras em seu comportamento. E essas forças que são aplicadas nessa direção geram as tensões que chamamos de tensões normais, já que elas são perpendiculares ao eixo, à seção transversal dessa barra. E vimos que essa tensão é a força aplicada sobre essa área da seção transversal. Por outro lado, existe também aquelas forças que são perpendiculares ao eixo da barra, que provocam nela o que chamamos de cisalhamento, que são essas forças cortantes, como ocorre no parafuso, que corta o parafuso literalmente, ou uma chapa, quando tem uma força de um lado para baixo e uma força de outro lado para cima, como vocês podem observar aqui. Então, essas forças opostas provocam esse corte nessa seção. Isso ocorre em pilares e vigas engastadas. Temos essa força aqui, essa carga P. Isso causa, além do momento, dependendo da distância até o engaste, causa também essas forças de cisalhamento, que é a força cortante, que vocês já estudaram. De forma mais clara, imaginem essas duas seções muito próximas com essas cargas aplicadas em sentidos opostos. Fica evidente, então, que vai ocorrer esse deslizamento entre essas seções devido a essas cargas. Isso é o que caracteriza o cisalhamento em um elemento estrutural. Diante disso, esta força P irá provocar as tensões que estão contidas na seção em contato, ou essas seções tangenciais. Essas tensões, portanto, são chamadas de tensões de cisalhamento, é dada por esta letra grega, τ. Essas tensões de cisalhamento são semelhantes às tensões normais que aprendemos anteriormente, diferenciando-se apenas na direção de aplicação das forças. Por exemplo, enquanto que a tensão normal é perpendicular à seção, ou seja, ela é dada por forças na direção do eixo, então vamos chamar aqui de uma força F. Então essa tensão normal vai ser F sobre esta área. E a tensão de cisalhamento é paralela a essa seção transversal, está contida, tangencia essa seção. E as forças são perpendiculares ao eixo de um elemento estrutural, como eu disse anteriormente. Então, por isso, essa tensão de cisalhamento médio é dado por essa força P sobre a área em contato, a área da seção transversal. Um outro detalhe importante que diferencia essa tensão cisalhante τ da tensão normal sigma
é que, embora possamos determinar um valor médio para esta tensão de cisalhamento, não podemos assumi-la como uma distribuição uniforme ao longo dessa seção transversal. Isso vou mostrar para vocês mais à frente. Na aula passada, vimos também que quando um elemento estrutural está submetido a uma tensão normal, por exemplo, de tração, este elemento sofrerá um alongamento, que é esse delta aqui, acrescentado. Já se essa tensão normal for de compressão, este elemento sofrerá um encurtamento, dado por este delta aqui também. Vamos analisar agora de forma semelhante para a tensão de cisalhamento. Suponhamos um cubo com pequenas dimensões retirado do interior de uma peça estrutural. Então, uma análise hipotética, submetida ao cisalhamento puro, como vocês podem ver em uma vista em perspectiva e uma vista em perfil. Suponhamos agora que existe uma tensão cisalhante tal, agindo na face vertical direita deste cubo. Para mantermos o equilíbrio, sabemos que existe uma tensão de mesmo módulo, ou seja, intensidade, direção, porém em sentido contrário, na face oposta, ou seja, nessa face esquerda vertical. Se houver apenas essas duas tensões, vocês concordam que haveria um momento e esse cubo giraria. Para isso não ocorrer, ou seja, para manter o equilíbrio, surgem duas outras tensões cisalhantes, uma na face superior e outra na face inferior, as quais sozinhas gerariam um momento no sentido oposto, equilibrando, portanto, esta rotação. Vamos demonstrar agora que essas forças, essas tensões cisalhantes nas direções horizontais são iguais a essas tensões na direção vertical. Consideramos, então, esse elemento infinitesimal, ou seja, muito pequeno, para fazermos essa demonstração. Aqui temos as distâncias em x, as dimensões em x desse lado, e aqui, na vertical, em y. Aqui uma visão em perspectiva, considerando a sua espessura unitária de 1. Então, sabemos que essa tensão cisalhante tal é a força cortante F, que causa essa tensão de cisalhamento, sobre a área cisalhante, que é essas áreas aqui. Vamos considerar. Então, vamos fazer a somatória de momentos neste ponto zero das forças. Se vocês lembrarem, o momento é a força vezes a distância. Como aqui essas tensões que vamos transformar em força, elas não têm distância perpendicular a este ponto O, então as componentes do momento dessas duas tensões aqui é zero. Vamos trabalhar apenas com essas duas. Então, primeiramente, vamos analisar este tal y. Transformando esse tal y em força, temos tal y vezes a área. A área vai ser 1 vezes ΔY, que é esta área aqui, ó, que está contida, este tal y, vezes a distância até o ponto O, que é o ΔX. Ele vai ser positivo porque a gente está considerando, nesse sentido, o giro positivo. Agora vamos analisar o tal x. Transformando ele em força, temos o tal x vezes a área. A área é esta parcela aqui, que vai ser 1 vezes agora o ΔX, que é esta superfície aqui.
vezes a distância até o ponto, que é este ΔY. Então, ele vai ser negativo porque agora ele faz o giro no sentido oposto, que a gente está considerando negativo. Portanto, se a gente anular os termos incomuns aqui, nós encontramos este tal x que é igual a tal y, como queríamos demonstrar. Podemos destacar, então, o teorema de Cauchy, que diz que as tensões cisalhantes que agem em um elemento do material ocorrem em pares, iguais e opostos. As tensões de cisalhamento existem sempre em planos perpendiculares, como vocês podem observar. Como eu expliquei para vocês há pouco, as tensões normais de tração e compressão provocam a variação de comprimento de um elemento. Porém, os ângulos na direção do eixo x, ou entre as faces desse elemento, não se alteram. Já para as tensões de cisalhamento, em um cubo, por exemplo, ela não provoca essa variação nos comprimentos, nas dimensões deste elemento cúbico, porém provoca a variação dos ângulos entre essas faces, como vocês podem observar. Como eu expliquei no slide anterior, do teorema de Cauchy, essas tensões elas são opostas em faces opostas e são de mesmo sinal, convergindo nesses pontos. Então, de modo a ficar mais claro, vocês poderiam pensar uma resultante deste ponto, uma tensão tal, e aqui uma tensão tal, ou transformando isso em uma força. Vai ser a força cortante sobre a área. Então, teríamos aqui uma força resultante ou uma tensão resultante. Aqui também, se analisarmos essas outras duas tensões aqui. Então, com essas duas tensões resultantes, este elemento ele está sendo puxado, vamos dizer assim, por essas duas tensões resultantes. Então, é o que causa essa variação nos ângulos aqui. Chamamos de gama. E essa variação dos ângulos, o que chamamos de distorção, é o que causa a deformação de cisalhamento. Que essa variação aqui de comprimento nesse sentido de uma face em relação à outra. Como eu disse, essas arestas AB, BD, DC e CA não variam, porém os ângulos sofrem essa alteração. Ou seja, antes todos eram 90 graus antes da deformação. Agora, os ângulos B e C, eles valem 90 menos este ângulo gama, que é a distorção. E já os ângulos A e D, agora eles valem 90 mais o ângulo gama. Ou seja, esses ângulos agora são maiores que 90 graus. Esta análise que estamos fazendo vale somente para o cisalhamento puro, isto é, para o caso em que não ocorre a flexão, que é outro modo de deformação que causa um elemento estrutural que vamos estudar mais à frente. Da mesma forma que analisamos a tensão normal por meio de um diagrama, tensão versus deformação,
obtidos a partir de um ensaio de tração de um corpo de prova. Existe também um diagrama de tensão cisalhante pela distorção, obtidos agora a partir de um ensaio de torção, conforme vocês podem observar aqui neste vídeo. E a partir desse diagrama de tensão cisalhante, podemos determinar os valores característicos da tensão última ao cisalhamento, tal U, da tensão de escoamento ao cisalhamento, o tal Y, e a tensão de ruptura, o tal R, bem como o módulo de elasticidade transversal, que é dado pelo G, que vai ser a tangente deste ângulo alfa, que é esta parte linear da curva. Por modos experimentais, verifica-se que em metais dúcteis, essa tensão de cisalhamento ao escoamento é semelhante ou muito próximo da tensão de escoamento devido aos esforços normais sobre 2. Nessa região linear elástica, que vai até a tensão de escoamento, também existe a lei de Hooke, agora para o cisalhamento, que é igual a tal. Este tal é igual ao módulo de elasticidade transversal G, que é a tangente deste ângulo alfa, vezes a distorção gama. Essa tensão de cisalhamento, então, é uma força em Newton distribuída em uma área, que é metro quadrado. E o módulo de elasticidade transversal, que também pode ser chamado de módulo de elasticidade ao cisalhamento, ou módulo de cisalhamento, simplesmente, tem a unidade de Newton por metro quadrado também. E a distorção será dada em radianos. Por métodos matemáticos, que vocês vão estudar lá na resistência dos materiais 2, podemos demonstrar essa relação entre os módulos de elasticidade longitudinal e transversal G, em função do coeficiente de Poisson do material. Vamos analisar este exemplo, que possui um pino A, que está sujeito a uma carga cortante aqui, nesses dois pontos, de 40 newtons. Vamos calcular a tensão média de cisalhamento, sabendo que esse pino sofre este corte duplo. Então, de modo inicial, sabemos que essa tensão de cisalhamento é esta força sobre a área de corte. A área em uma dessa face vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado do pino sobre 4. O diâmetro é dado de 25 vezes 10 a menos 3 metros, ou 25 milímetros ao quadrado. 4. Então, encontramos uma área deste pino na seção transversal de 4,909 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Como essa força de 40 kN, ela possui uma componente aqui e outra aqui, que vai ser a metade dela, de 40 kN. Ou seja, aqui nessa face, a gente tem uma força de 40 sobre 2, e aqui uma força de 40 sobre 2. Então, a tensão cisalhante será esta força P de 40 sobre 2, ou de 2.000 newton, sobre a área que encontramos. Encontrando, então, uma tensão cisalhante de 40,7 megapascal. Vamos determinar agora
o diâmetro deste pino A para que essa ligação entre essas duas chapas, mais essa que está sendo puxada, esteja de forma segura. Ou seja, é dada uma tensão admissível de 90 MPa, já que essa tensão admissível ela está a favor de segurança, já que dividimos a tensão de ruptura por um coeficiente de segurança, que geralmente sempre é maior que 1. Assim, calculamos, a partir da fórmula da tensão de força sobre área, a área deste pino, que vai ser 2,22 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Sabemos que a área circular deste pino é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, encontramos um diâmetro de 16,8 milímetros. Vamos determinar agora o módulo de elasticidade transversal, o G, deste material, sabendo que o módulo de elasticidade longitudinal, o E, é de 205 gigapascal e o coeficiente de epoação do aço deste pino é de 0,3. Então, utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês anteriormente, da relação entre esses módulos de elasticidade transversal e longitudinal, encontramos este transversal de 78,85 gigapascal. A torção, pessoal, é a rotação que um eixo longitudinal de uma peça retilínea, por exemplo, essa chave de fenda, sofre quando ela está solicitada com este momento de torção, este torque, que é a força que a gente faz de giro com a mão, que é o mesmo que ocorre em vigas, quando estas vigas estão apoiadas por outras vigas engastadas, aqui neste ponto. Então, nesta viga engastada, quando há uma força ou um peso, ela vai criar um momento, já que tem essa distância até o ponto de encontro do apoio entre elas. Esse momento vai causar um giro, esse giro causa uma torção nesta viga, que é dado por essa seta, com esse vetor com duas setas. Este vetor com duas setas é dado pela regra da mão direita, que vocês já estudaram lá na física, onde o polegar é o vetor de momento, com essas duas setas, e o sentido do giro é os demais dedos. Então, para cima, neste caso, o sentido do giro é anti-horário, e se fosse ao contrário, esse vetor com duas setas estaria para baixo e o sentido do giro estaria no sentido horário. Neste curso aqui, vamos estudar apenas a torção em seções circulares, pois para as outras seções, o empenamento da seção transversal surge com essa torção. Ou seja, essas faces opostas, elas deixam de ser planas e paralelas entre si. E daqui, a análise é muito mais complexa. Para as seções circulares, algumas hipóteses podemos destacar. Primeiro, essas deformações são muito pequenas, como vamos ver nos exemplos. Será válido a lei de Hooke no cisalhamento, que é dado pelo τ igual ao módulo de elasticidade transversal sobre vezes a distorção, gama. O momento de torção provoca apenas tensões de cisalhamento, e as tensões de cisalhamento τ são perpendiculares em relação ao raio da seção e variam de forma linear. Como eu disse anteriormente, nós não podemos considerar ela uniforme. Então, com este momento de torção aplicado, por exemplo, aqui na ponta desta barra, gera uma torção
reativa lá na parte do apoio, que é o engaste, e com isso, esse giro, esse ângulo θ é dado pelo torque, esse momento de torção, vezes o comprimento do elemento estrutural, que a gente estará analisando, sobre o módulo de elasticidade transversal do material, vezes o momento de inércia polar da seção circular, que, como vocês já estudaram lá no início do curso, é dado por esta fórmula, que é π vezes o diâmetro a quarta do elemento circular sobre 32. Essa tensão de cisalhamento, como é distribuída linearmente, ela pode ser dada por esta equação, onde vai ser igual ao momento de torção aplicado sobre o momento de inércia polar, J, vezes o ρ, que é a distância do centro do eixo até o ponto considerado, considerarmos a tensão. Ou seja, para ρ igual a zero, essa tensão de cisalhamento será zero, e para o valor máximo, ρ igual ao raio, teremos a tensão de cisalhamento máximo. Vamos determinar aqui, neste exemplo, a máxima tensão de cisalhamento e o ângulo de rotação θ entre as seções opostas e planas deste tubo circular maciço de 40 mm de diâmetro e 1 metro de comprimento, quando estiver submetido ao momento de torção, este torque, de 1 kNm, sabendo que o módulo de elasticidade transversal, G, é de 78,85 GPa. Então, de forma inicial, descobrimos o momento polar de inércia, o J, substituindo o diâmetro de 40 mm transformado para metro. Então, encontramos esse J de 2,51 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. A tensão máxima de cisalhamento ocorrerá quando estivermos analisando a superfície deste tubo, ou seja, com esse raio R, que vai ser a metade do diâmetro, que é de 40 mm, transformados para metros, encontramos uma tensão de cisalhamento máxima de 79,58 MPa. E agora, o ângulo θ de rotação entre as seções opostas é dado por essa forma, que também apresentei anteriormente. Substituindo os valores, encontramos 0,05 radianos, que, se transformarmos para graus, encontramos 2,86 graus. Se quiser transformar ainda para minuto de segundo, temos 2 graus, 51 minutos e 53,24 segundos. Observem, como eu disse anteriormente, que esses ângulos de rotação são muito pequenos. 2 graus, 86 é muito pequeno. Se vocês quiserem saber como transformar esses ângulos em radianos para graus, vocês podem observar aqui neste vídeo essa transformação. A pessoa explica o passo a passo como fazer isso numa calculadora científica. Conforme eu apresentei para vocês anteriormente, essa distribuição da tensão de cisalhamento ao longo do tubo, da seção do tubo, não é uniforme, ou seja, ela é linear, variando de zero no centro do tubo até uma tensão máxima na face deste tubo, com um raio R. Por isso que os materiais circulares no núcleo muitas vezes trabalham com pequenos valores de tensão, como vocês podem observar aqui, possibilitando assim a retirada
dessa parte central, economizando assim material e tornando o custo desses tubos mais baratos, como vocês podem observar aqui, nesta região central. Então, esse tubo terá um raio externo e um raio interno. Para estes tubos vazados, utilizamos as mesmas formulações, porém, o momento de inércia polar, o J, agora é dado por esta equação, que vai ser o diâmetro externo elevado à quarta menos esse diâmetro interno elevado à quarta. Agora, vamos analisar este exemplo, que é o mesmo do último exemplo que fizemos, porém, a seção agora será oca, ou seja, não vai possuir este núcleo interno, que possui um diâmetro de 35 milímetros. Então, vamos de novo descobrir a tensão máxima de cisalhamento e o ângulo de rotação, este ângulo θ. Então, de forma inicial, calculando o momento de inércia polar, que agora vamos subtrair do diâmetro externo esse diâmetro interno de 35 milímetros. Então, substituindo os valores desses diâmetros, encontramos o momento polar de inércia de 1,04 vezes 10 a menos 7 metros. A tensão de cisalhamento será, substituindo os valores também, para o R na superfície, que vai ser a metade do diâmetro externo, encontramos essa tensão de 192,3 megapascal. E ao calcularmos o θ, substituindo os valores, encontramos 0,12 radianos. Se transformarmos para graus, vamos ter 6 graus 6,88 graus, e se transformarmos para minutos segundo, temos 6 graus 52 minutos 31,78 segundos, mais especificamente. Observem que este ângulo ainda foi pequeno, muito pequeno, já que a circunferência toda é 360 graus, então encontramos 6,88 graus, porém ele foi maior do que o do exercício anterior, onde no exercício anterior esse eixo era maciço e aqui ele é oco, ou seja, quando a gente retirou essa parte central, este eixo ficou mais fragilizado, então ele girou mais com este mesmo momento aplicado. Porém, para determinadas situações, este eixo ainda atende aos esforços solicitantes que nele será aplicado. Vamos analisar agora barras com seções de diferentes diâmetros ao longo do seu eixo e ou torques também diferentes. Como vocês podem observar aqui, esta barra está carregada com um torque no sentido anti-horário e no ponto A, outro torque 2 no sentido anti-horário também, no ponto B, no ponto C, um torque 3 no sentido horário e no ponto D, um torque 4 no sentido anti-horário. E para analisarmos esta barra, dividimos em seções com torques constantes. Então, teremos nas seções AB, uma seção BC e outra seção CD. Para encontrarmos o torque interno em cada uma dessas seções, vamos aplicar as equações de equilíbrio, sabendo que cada torque será constante ao longo do comprimento do segmento. Então, de forma inicial, começando pelo trecho AB, se realizarmos um corte no meio desse trecho, temos esse diagrama de corpo livre. Então, o torque resultante aqui será a soma dos torques até aqui, do início até este ponto.
como aqui nós temos apenas o torque 1, o torque AB será menos o torque T1. Esse sinal negativo significa apenas que este torque resultante tem um sentido oposto a este torque T1. Se realizarmos análise no trecho BC e fizermos um corte no meio deste trecho, temos esse diagrama de corpo livre e a somatória aqui, ou seja, a resultante desse torque BC, será menos T1 e menos T2. Lembrando que esse torque é sempre com sinal trocado dos torques até aqui. E no trecho CD, temos agora a somatória dos torques, menos T1, já que está no sentido anti-horário, T2 também, e o torque T3 está no sentido oposto, ele ficando aqui, então, positivo. Lembrando que o torque resultante sempre é ao contrário dos torques dentro da seção. Então, podemos convencionar que o torque interno nessa seção que a gente está analisando pode ser positivo quando tem um sentido do giro anti-horário. Então, utilizando a regra da mão direita, os vetores aqui, a seta deste vetor fica saindo deste plano aqui, dessa seção. E no caso contrário, quando está entrando nessa seção, ele será negativo. A tensão máxima de cisalhamento na barra, o tal, é aquela tensão máxima obtida dentre os segmentos. Então, por exemplo, nesse segmento, até o segmento BC, do ponto A até o ponto B, temos que a tensão BC vai ser o torque BC, que vai ser a somatória do torque T1 mais T2, vezes o raio dessa seção, que é onde encontramos a tensão máxima, dividido pelo módulo momento polar de inércia, o J, nesse trecho. Sabendo que o J é dado por esta equação, π vezes o diâmetro, portanto, duas vezes o raio, nesta seção aqui, elevado ao quadrado dividido por 32. O ângulo de torção θ, para cada segmento aqui nesta barra, nessa seção que nós fizemos dentro desses trechos, será dado por esta equação, conforme já apresentei para vocês. Sabendo que essas incógnitas, TI, LI, GI e JI, correspondem àquele trecho que nós estamos analisando. O ângulo de torção θ total desse eixo, nesse ponto que nós estamos analisando, nessa seção aqui, que está entre o ponto B e C, será o ângulo segundo a seção A gira em relação a esta seção C, no ponto C, e será obtido pela somatória algébrica dos ângulos em cada trecho. No trecho 1, que é aqui no ponto AB, no trecho 2, que é no ponto BC, e assim sucessivamente até o trecho sendo analisado, de acordo com o número total N de segmentos desta barra. Vamos analisar este exemplo, sendo este eixo comandado por essa engrenagem C no centro, a qual aplica um torque T2 de 450 Nm e gira livremente nos mancais, que são essas extremidades A e E. Sabendo que as engrenagens B e D, essas aqui, são giradas pelo eixo e tem um torque T1 de 275 Nm e T3 de 175 Nm. Ambas
opostas, como vocês podem observar, ao torque T2. Aí vamos determinar a tensão máxima de cisalhamento em cada uma dessas partes, BC e CD, e o ângulo de torção entre as engrenagens B e D. O diâmetro desse eixo é de 30 mm, o comprimento BC é de 500 mm e o comprimento entre C e D de 400 mm, sabendo que o módulo transversal de elasticidade é de 80 GPa. Vamos calcular então, primeiramente, a tensão máxima de cisalhamento no trecho BC. Então, se fizermos um corte aqui no meio dessa seção, desse trecho, temos esse diagrama de corpo livre. Inicialmente, temos que a resultante aqui, a torção BC, será menos a torção 1. O sinal negativo indicando que esse vetor aqui seria ao contrário, para reagir a este torque T1. Então, utilizando a fórmula da tensão cisalhante, sabendo que o momento polar de inércia, aqui dado por I, pode ser calculado por essa equação, utilizando o raio. Então, encontramos uma tensão cisalhante nesse trecho BC de 52 MPa. Aqui não consideramos o sinal negativo, apenas o valor absoluto. No trecho CD, que é este outro aqui, se fizermos um corte entre os dois pontos C e D, temos esse diagrama de corpo livre. Agora, o torque CD será menos T1, agora, como o T2 está ao contrário, mais T2. Então, temos um torque CD de 175 Nm resultante. Observem que aqui, como deu positivo, este vetor está certo, já que vai reagir à somatória desses dois. Então, a tensão cisalhante nesse trecho, nesta seção aqui que a gente cortou, será dada igual a 33 MPa. Agora, o ângulo de torção entre as engrenagens B e D, temos que será a somatória dos ângulos de rotação no trecho BC, entre o ponto B e C, e mais aquela rotação do ponto C ao ponto D. Aqui dado pela letra φ, sabendo que o ângulo de rotação no trecho BC, utilizando a fórmula deste ângulo de rotação e substituindo os valores, agora com o sinal negativo, vamos encontrar um ângulo de rotação aqui de menos 0,0216 radianos ou de menos 1,24 graus. Então, esse sinal negativo significa dizer, como eu disse anteriormente, que este vetor aqui ele é ao contrário, tá? Neste sentido, entrando na seção. E este ângulo aqui, ele é ao contrário, ele está vindo nesse sentido, negativo. E no trecho CD, temos que o ângulo encontrado, sabendo que esse trecho é menor, e o toque menor, positivo, encontramos um ângulo de 0,63 graus. Ou seja, aqui agora, este ângulo, o giro, está certo com este vetor aqui, saindo deste plano, dessa seção. Então, este ângulo ele parte do zero e vai até
a 0,63 graus. Então, o ângulo de torção resultante será a soma desses dois. Observem que ele foi negativo, já que o torque no trecho BC foi negativo e maior que este torque no trecho CD, que foi positivo. Então, este sinal negativo indica que essa engrenagem no ponto D, até aqui que a gente está analisando, em relação a B, indica que a sua rotação será no sentido oposto ao que está representado aqui nesta imagem, em relação ao ponto B. Então, aqui, na verdade, essa engrenagem giraria nesse sentido. Partindo daqui, nesse sentido assim, sentido anti-horário. No Momento Cult de hoje, pessoal, deixo para vocês o último livro do Harari, que é 21 lições para o século XXI. Este livro ele fez respondendo às questões levantadas por seus leitores, que é bastante interessante, que ele fala agora, aqui, do presente, enquanto o Sapiens ele fala do passado e o Homo Deus ele falou do futuro. Aqui deixei para vocês assistirem um resumo, um vídeo, a respeito do que se passa neste livro. Não deixem de ler aqueles que se interessam, pois é bastante interessante. Eu mesmo li os 3 de uma vez só, um seguido do outro. Então, eu acho que compensa vocês conhecerem as ideias do Harari.